Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que estejam passando bem o final de semana. Vamos para mais um programa nosso aqui desde o dia 7 e 8 de outubro. Eu tenho tentado fazer programas diários que acompanhem, atualizem não só as informações, mas a análise do que está realmente acontecendo. Eu, ontem e outros dias, eu já tinha tocado nesse assunto, como a mídia chama os palestinos que estão sendo libertos por acordo entre a resistência palestina e Israel. É muito fácil chamá-los de prisioneiros ou presos. Né? E os israelenses, ou de outras nacionalidades, que estão em posse da resistência, eles, de forma unívona, né, eles chamam de reféns. Quando fala reféns, o que é que vem à mente das pessoas que conhecem minimamente o vocabulário médio aí da nossa querida língua portuguesa? Reféns é alguém que está detido, retido ou sequestrado, não é, à revelia de qualquer sistema judicial, né, contra a sua vontade. Então, quando fala refém, você já associa com o sequestro. Não é? Então, refém é uma palavra que diz de alguém que está com a sua liberdade restrita, está cativo, mas é uma palavra com uma carga altamente negativa. Não é? Tem uma imagem, a palavra, uma imagem muito ruim, sequestro, sequestrado contra a sua vontade. Pessoas te levaram, te tiraram de sua família e sem nenhum julgamento. Então, é muito negativa o termo reféns. Os palestinos que estão detidos nas cadeias e nas masmorras israelenses, ninguém sabe lá as condições, submetidos à tortura física, psicológica, moral, sabe-se lá se também sexual. Estes palestinos e palestinas, eles são apresentados para o mundo como prisioneiros. Ao você adotar o termo prisioneiro, a mídia os chama de prisioneiro. Há um reconhecimento explícito, não é implícito, explícito, claro, para ninguém ter dúvida que estes palestinos são criminosos, estão condenados, por isso estão retidos, com razão, com uma pena imposta, julgado por algum sistema jurídico confiável, etc. É isso que passa na cabeça das pessoas. O cara é preso, está preso com a sua liberdade restrita, presidiário, prisioneiro, tudo sinônimo da mesma terminologia. Ele está atrás das grades. E condenado ou em processo de condenação. Nem todo mundo que está preso, em qualquer lugar do mundo, já tem uma sentença condenatória. As pessoas podem ser presas de forma preventiva e temporária. São duas definições jurídicas distintas, mas ambas
significam a restrição da sua liberdade antes da sentença condenatória, né? Então, os tais presos palestinos não têm nenhum direito a se defenderem. Olha, eu estou aqui, também sou refém de Israel. Eu estou aqui, parte desses 6.000 presos, eu estou aqui sequestrado que fui dentro da casa da minha família, tirado da minha família, estou aqui. Eu nem sei exatamente o motivo que estou aqui, mas tornei-me prisioneiro. E assim a imprensa chama todos estes palestinos sequestrados, não é? Reféns. Eles são reféns de Israel, acusados de terrorismo. Uma grande parte, ninguém tem as estatísticas sobre esses 6.000 presos, ninguém sabe. Fala-se em 200 presos com menos de 12 anos de idade. 200 com menos de 12 anos de idade. Falam em 1.700 entre 13 e 17 anos de idade, ou seja, em torno de 2.000, um terço dos 6.000, são crianças. Pela nossa legislação, é considerado criança. Não se usa mais o termo menor, é criança. Não é? Pode chamar de adolescente, mas não tem maioridade. Então, é uma situação injusta, desigual, arbitrária, que, ao usar esta terminologia, que tem me incomodado desde o começo, mas até parte dos nossos ditos progressistas de esquerda usam, comete-se mais uma grande injustiça contra esta população, que é uma população que vive sob uma ocupação. Hoje, algum comentarista em algum desses telejornais da burguesia, desses sites de TV, não é site, essas TVs a cabo, ele fez um comentário sui generis, né? Diz que os palestinos ocupam a maior parte da Palestina, a maior parte da Cisjordânia. Ah, eles ocupam. Eu pensei que eles fossem donos, eu pensei que aquelas terras lhes pertencessem. Ah, eles estão ocupando. Mas é impressionante como distorce as coisas. Um cidadão médio, aquele que busca informação, mas não busca conhecimento, vocês sabem a diferença. Eu não busco informação, eu busco só conhecimento. Absolutamente. Não vou atrás de informação, não tenho nenhuma ansiedade por informação, só por conhecimento. Um cidadão médio, bombardeado por esses telejornais, como ele forma a opinião sobre um cativo israelense e um cativo palestino? O cativo israelense é um coitado, sequestrado à sua revelia, e o cativo palestino é um condenado, um criminoso, provavelmente um terrorista. É uma barbaridade. Alguns anos, eu lecionei uma especialidade da sociologia chamada Sociologia da Comunicação. Eu dizia que o nome correto deveria ser Sociologia da Informação, mas não é essa, digamos, o nome por a qual essas disciplinas são conhecidas, ainda que eu acho que o conteúdo do nome, informação, é melhor. Você tem que analisar a informação.
não é? E não a forma como ela é comunicada. Estou atrás de conteúdo, não de entender a plataforma, o meio como ela é, como este conteúdo é divulgado, né? Bom, mas não quero entrar aqui no mérito do nome que fazia eu naquela época. Isso já tem uns 25, 30 anos. Eu era assinante do jornal em papel, que hoje em dia ainda tem, mas eu hoje só leio no iPad. Foi difícil a transição, mas eu hoje leio no iPad. Livros e artigos eu ainda não consegui fazer essa transição, então eu imprimo artigos e leio no papel, e os livros eu não consigo ler no Kindle, né? Comprei um Kindle logo no começo, paguei acho que na época R$ 700. Está aí mofando numa gaveta, eu não me adaptei. Então, eu tenho feito essas leituras diárias, cotidianas, mas na época, eu quero deixar no final para falar aí todos os que fizeram contribuições, que ajudaram o meu trabalho, aí na esperança de algumas pessoas entrarem de membros. Tem algumas pessoas aqui que eu não tenho como eliminar aqui do chat, porque estão comentando em outros canais, que não o meu, né? Aí tem um cara aqui chamado Baltur APP, é um sionista, coitado, pró-Israel, anti-palestino. Perguntar para ele se é cristão, eu sou muito cristão. É a favor de matar os palestinos? Sou, porque o povo de Israel é um povo escolhido, é um povo de Deus. É tudo para eles, nada para os palestinos. Que cristão esse, né? Aliás, os que mais defendem hoje o Papa Francisco são os ateus, nós, ateus. Estamos em defesa do Papa Francisco, que está sob um ataque cerrado aí dos fascistas, da direita e dos sionistas, é claro. Eles não aceitam que o Papa, nem que o Lula, nem que qualquer pessoa do mundo faça críticas a Israel. Israel é impossível de ser criticada. Não pode ser criticado jamais. Mas o que eu fazia na época? Eu lia os jornais bem cedinho, 5 horas, que é o horário que eu levanto. Aí eu cortava a primeira página, levava comigo nas minhas coisas, chegava na universidade, colava a primeira página da Folha e do Estado. O Globo eu nunca fui assinante. Hoje sou assinante digital. E aí fazia então uma comparação de enfoque. Eu não... Minha amiga Mirtz, tudo bem aí, né? Eu não levava o miolo, o conteúdo. Então, eu analisava a manchete. Dava a minha interpretação da forma como o editor da primeira página é um cara que só faz primeira página, ele não cuida do resto do jornal. Como ele decide dar a manchete de um artigo que está escrito lá dentro, de uma reportagem, né? E, às vezes, eram as manchetes de destaque nos dois jornais. Mas tinha dia que um dava o destaque para uma notícia e o outro escondia a notícia. E quando os dois davam a mesma notícia, davam com enfoques e estilos diferentes. Porque essa manchete reflete um conteúdo. Eu estou sozinho, acabei esquecendo de pegar água, café, mas nós vamos aqui a seco mesmo, né? Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque também, então, ficou um pouco da minha especialidade na minha vida, por essa prática pregressa,
analisar conteúdos, né? E aí eu fico refletindo como que, durante 24 horas, os meios de comunicação de massa, usando a terminologia reféns e prisioneiros, como é que isto forma na ideia, na mente de quem recebe esta comunicação, e como que esta carga intensa de bombardeio midiático com um determinado conteúdo, como que isso colabora para formar uma opinião na sociedade. Um autor marxista, que é considerado um desenvolvedor do marxismo, não são muitos. O maior desenvolvedor do marxismo foi o grande Lenin, né? Mas houve outros, sobre temas, inclusive nas quais Marx não conseguiu tratar. O natural, nem Marx nem Engels, e às vezes nem o próprio Lenin. E me recordo sempre do Louis Althusser, né? Um grande filósofo marxista francês. Ele desenvolveu a teoria do instrumentos de educação ideológica, né? Instrumentos de educação ideológica das massas. E ele analisou isto, como é que era o processo, não é? Eu vou chegar lá. Ele analisou e ele mostrou quais eram estes instrumentos que estavam a serviço da superestrutura do poder, não é? E da classe que domina a sociedade, né? Quem é a classe dominante em uma determinada sociedade, em um determinado momento histórico? Quem é? A classe dominante é a classe que domina política e economicamente essa época, né? No escravismo eram os senhores proprietários de escravos, no feudalismo eram os senhores feudais, e no sistema capitalista é a burguesia capitalista, seja ela industrial, cada vez menor, seja ela financeira, cada vez maior, né? E o proletariado? Não, o proletariado não é classe que domina politicamente a sociedade. Não é ainda, poderá vir a ser um dia. Eu estou com Marx, Engels e Lenin, e Stalin e Mao, que tenho convicção de que o proletariado está chamado e cumprirá este chamado histórico para enterrar um modelo de sociedade que já está chegando no limite, que é o capitalismo, e esta classe social, este proletariado, com os seus aliados, também estarão chamados a construir um novo modelo sociopolítico e econômico com uma nova base social, base econômica, base da sociedade, um novo modo de produção. Bem, então, quando isto acontecer, esta passagem, aí os meios de comunicação de massa terão outro controle, terão outro conteúdo. E é possível, e provável, e desejável que uma nova ideologia se instaure nesta nova sociedade. João, eu vou falar daqui a pouco isso aí.
Estou falando tudo isso para não ficar assim no lugar comum, muito fácil de. Eu, quando tocava na questão palestina, eu sempre mostrava algumas palavras que tinham conteúdos ideológicos muito profundos. Quando era um palestino que estava lutando pelos seus direitos, pela sua independência, pela libertação do seu país e do seu povo, ele não é chamado jamais de guerrilheiro, de lutador da liberdade, ele é chamado de terrorista. Então, quando é noticiado algo feito, praticado pelos soldados israelenses, que, aliás, Israel não tem um exército, não chama exército de Israel, chama Forças de Defesa de Israel, FDI, na sigla inglesa, IDF, ao contrário, Israel Defense Force. Né? Israel nunca ataca, Israel só se defende, porque Israel está cercado por bárbaros, por terroristas, né? Por povos, pessoas, governantes que querem destruir eles chamam de nação, né? Então é preciso criar forças de defesa. Então, qualquer ato que um soldado israelense faça é um ato justificado, porque ele está sendo atacado por terroristas. E hoje, qualquer crítica que se faça ao Estado sionista de Israel, de caráter judeu, discriminador, racista e supremacista, logo vem a pecha de você estar sendo antissemita. Aqui na grande livro, grande no duplo sentido, né? 1.200 páginas, eu li tudo que o Fisk escreveu. Já aposentou, eu acho que ele já até morreu. Foi o correspondente do Guardian, de Londres, em Beirute. Aqui é a coletânea de todos os artigos que ele escreveu, né? A Grande Guerra pela Civilização, a Conquista do Oriente Médio. É uma fantástica. Um dos artigos históricos dele, já tem acho que uns 12 anos, e ele repetiu nessa obra, que eu li quando escreveu na época. Sem medo de ser chamado de antissemita. Então ele está correto. Eu não tenho o menor medo de ser chamado de antissemita, porque não sou. É porque, rigorosamente, eu também posso ser considerado semita. Né? Eles, até hoje, eles não bateram de frente diretamente comigo, bateram com alguns amigos meus. Né? O próprio José Reinaldo foi criticado uma vez pela Conib e agora o meu amigo Breno também está sendo perseguido pela Conib. Né? Eles, não sei se faltou coragem a eles ou eu deixo muito claro que, né, eu tomo todo o cuidado de separar judaísmo de sionismo, judeu e de sionista. Nem todo judeu é sionista. Né? Eu tomo esse cuidado. Nós nada temos contra o povo, nem contra aquela religião. Muito bonita, por sinal. Né? Bem, nós vamos continuar a nossa missão, nós não vamos nos arrefecer. Então, eu quero também acrescentar mais algumas conclusões sobre o título da nossa
no nosso programa. Eu venho falando isso desde o dia 7, do dia 8, do dia 9. Tem um programa diário na TVT, vocês conhecem, das 10h30 às 11, chama Geopolítica em Foco. Está muito bom o programa, com grande audiência. E os que estão presos em Israel podem e devem ser chamados também de reféns. Se você insistir em chamar de reféns aqueles cativos em posse da resistência palestina, é legítimo, é justo, é correto que você também chame de reféns estes que estão cativos do sionismo de Israel, que é a ocupação. Aquilo lá é uma ocupação. Né? Então, eles também são reféns. E se você chama de prisioneiros aqueles palestinos enjaulados, eu acho que é legítimo você chamar também os cativos israelenses também de prisioneiros. Só que aí tem uma diferença. Eu acho que o apropriado, e isto eu não ouvi quase ninguém, acho que quase não, eu não ouvi nenhum analista usando esse termo. Eles são prisioneiros de guerra. Há uma guerra não convencional, uma guerra assimétrica, uma guerra desproporcional, talvez uma guerra de guerrilhas seja mais apropriado. Mesmo a guerra de guerrilhas não é o tempo todo que há o enfrentamento de guerrilheiros palestinos com o exército convencional. Eles fazem fustigamentos, não é o tempo todo, porque é completamente desigual. São 300, 400 mil soldados que cercaram Gaza, não é? E quantos do lado de lá estão resistindo de armas na mão? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000? Sem aviação, sem marinha, sem um exército regular, com um armamento mais precário. Então, é assimétrico, é desigual, mas não deixa de ser um tipo de guerra. Hoje, agora, guerra urbana, inclusive. Quando a resistência palestina adentrou naquilo que eles chamam de território de Israel, né, porque ali é tudo Palestina, só que no norte da faixa de Gaza ali, eles falam que ali tem uma fronteira. Fronteira do quê com o quê? Fronteira de um território palestino com um país chamado Israel. Né? Elia, nós que temos uma noção do que acontece ali pela nossa formação política e ideológica e pelo nosso método de análise dialética, que nem todos os analistas abraçam, nem todos não, na verdade a maioria não abraça, nem sabe o que é o método dialético. Né? Levar em conta forma e conteúdo. Muita gente vê, mas não enxerga. Né? Então, nós temos que ter esta clareza. E eu, talvez outras pessoas agora comecem a usar esse termo, quando a guerrilha palestina da resistência cruza ali são 6 passagens de fronteira que eles chamam, isso na madrugada do sábado do dia 7. Hoje está fazendo quantos dias? Hoje é dia 20. Hoje é 25? Quantos dias está fazendo? Dia 7 de novembro fez 30. Mais 18. Hoje é o 48º dia. Quando eles fizeram esta incursão no que é chamado território israelense,
foi uma operação espetacular. Demorou de 6 a 8 horas para Israel reagir. Eles chegaram a entrar 50 quilômetros naquilo que eles chamam de Israel, que era tudo Palestina. Retomaram uma série de povoados que hoje são chamados cidades israelenses, mas eram aldeias palestinas que foram destruídas e seu povo foi expulso. Eu não canso de falar isso e não cansarei, porque esta é a verdade histórica. Quando eles fizeram estas incursões, eles destruíram vários postos militares israelenses. Retomaram muitas cidades. E neste processo houve tiros, né, dos dois lados. Já se sabe hoje que a maioria dos mortos naquela rave o Wagner noticiando aqui que o Arafat esteve no Brasil, não estou sabendo. Che Guevara eu sei que passou por aqui, inclusive passou em Campinas, mas no Arafat não sei. Quando eles fizeram essas incursões, eles usaram inclusive algumas caminhonetes, daquelas, acho que S10, S20, brancas, com vários guerrilheiros, tudo bem armado. Eles então tinham o objetivo de ir até um determinado ponto e capturarem alguns, aí é o termo que eu estou usando, que é o mais correto, são prisioneiros de guerra. Uma guerra irregular, uma guerra desproporcional e assimétrica, mas eles não deixam de ser prisioneiros, prisioneiros de guerra. Se vocês os chamam, estes presos, prisioneiros, de reféns, você então está dando na palavra um conteúdo a serviço da ocupação, a serviço da dominação, dos dominantes. Como é que a mídia chama quando o MST faz uma operação, adentra em uma fazenda improdutiva, não produz nada, um latifúndio que está só em nome de um fazendeiro qualquer? Como é que é chamado esta operação destes trabalhadores rurais sem terra? Na hora é taxado de invasão. O MST não invade. O verbo invadir traz consigo um conteúdo de que aquela terra tem um dono e quem está entrando não tem o direito de fazê-lo. Concordem comigo, não? Então, tenho já uma carga na notícia que pune o que luta, o que está lutando para ter a sua terra e por uma reforma agrária justa, né, antilatifundiária. Como é chamado estas operações que o MST faz? O MST chama, com razão, de uma ocupação. Você só ocupa o que está vazio. Eu trabalhei anos e anos no Instituto de Terras do Estado de São Paulo, como sociólogo, concursado e passando em primeiro lugar. E eu aprendi essas coisas, já tem 30 anos, na convivência com o MST, que luta, ocupar, resistir e produzir. Este é os slogans, as palavras de ordem do MST. O MST não invade, ele ocupa. Que tipo de terra? Terra improdutiva ou terra pública, chamadas terras devolutas.
que é terra devoluta? São as terras públicas, terras do Estado, que já foram julgadas sem dono e, portanto, são do Estado, mas que tem outros caras que entram lá, são dono, eles são os verdadeiros invasores, arrumam lá um cartório que faz um papel que lhes dá, então, a posse daquele latifúndio, mas que não é deles. Agora mesmo, esse governo de extrema-direita em São Paulo, do Tarcísio, está querendo legalizar estas terras, vendendo para estes que tomaram, que invadiram os latifundiários, né, que apresentam lá um título que não vale nada, vendendo por 10% do valor real da terra. Né? É um absurdo isso. Está fazendo o jogo do latifúndio. Né? Bem, eu estou, então, dizendo tudo isso porque Israel é o invasor. Israel é o agente que veio de fora, se preparou, fez aliança política com o imperialismo inglês, depois com o imperialismo estadunidense, teve uma ajuda e um empurrãozinho, né, do nazifascismo da Europa, que, com as perseguições antissemitas que aconteciam, e elas eram reais, verídicas, e foram, né, não tem nada de manipulação histórica, estas perseguições afugentaram, fizeram que muitas famílias largassem tudo nos países europeus que viviam por causa desse antissemitismo e viajassem com passagem de ida para onde? Para a Palestina. Não existia Israel. Não é? Depois vieram os campos de extermínio. Não é campo de concentração, é campo de extermínio. Campo de concentração é quando você concentra uma quantidade de prisioneiros, não é uma prisão tradicional, é a céu aberto, etc., mas não é extermínio. Então é só um campo de concentração. Mas a Alemanha criou campos de extermínio. Nós usamos o termo para Gaza de um grande campo de concentração a céu aberto. Nós estamos usando já outra terminologia. Aquilo é um campo de extermínio. Ultrapassou 15 mil mortos, 5 a 6 mil crianças, 3 mil mulheres, e morrendo todos os dias. 110, 120 crianças por dia, quase 600 dias. Não, já passou de 600 dias na guerra na Ucrânia, acho que é 620. A cada 3 dias morrem 2 crianças. Na Palestina, era 140, caiu para 120. Diminuiu o índice de mortes. Mata-se por dia na Palestina 120 crianças, o que na guerra da Ucrânia, para atingir esse nível, demora 7 meses, 210 dias. Né? Então, essa que é a realidade, a diferença. Então, fica aqui as minhas observações. Você que posta coisas em suas redes sociais, você que discute com vizinhos, amigos e parentes, preste atenção na terminologia que você usa de agora em diante. Não use reféns mais. Esqueça esta palavra. Eles não são reféns. Mas usa qual? Prisioneiros? Pode usar. Prisioneiros, né, da resistência palestina. Eu sugiro o nome mais apropriado, prisioneiros de guerra, ainda que seja uma guerra desigual. E quando você
se referir aos palestinos, aí você jamais use o termo prisioneiros, presos, não. Só isso você está concordando com o conteúdo desta palavra, que não cabe, não está correto, não é apropriado, ao contrário, é injusta esta terminologia para definir aqueles que estão nas masmorras de Israel. E mesmo os condenados por uma legislação fascista, sionista, feita pela ocupação, que os palestinos não são obrigados a seguirem. Então, os crimes a que eles foram eventualmente condenados não são crimes. Direito de lutar e resistir com as armas é garantido pelo direito internacional. Artigo 51 da Carta das Nações. Nós já contestamos muitas vezes quando Israel fala Israel tem o direito de se defender, não tem, não. O ocupante só tem o direito de levar bala para desocupar o que não é dele. Isto é da natureza, isto é da história, isto é da tradição. O que fizeram os índios nos Estados Unidos, no Brasil? Eles resistiram, mas, infelizmente, não venceram e a ocupação se consolidou. Na Palestina, isso não vai acontecer. Na Palestina, é ilusão achar que Israel venceu. Não, eu fiz ontem um programa especial. Israel é o grande derrotado. Quero aproveitar aqui os minutos finais para noticiar algumas coisas que eu fiz aí um giro. Houve um adiamento da libertação hoje, da troca de prisioneiros, porque Israel está descumprindo o acordo, está matando o palestino, está atacando em algumas regiões, ou seja, Israel não tem moral nenhuma, não cumpre nada do que... Mas a pressão internacional é muito grande para eles cumprirem e voltarem atrás. Então, eu não sei se já era para ser de manhã, de madrugada, 13 prisioneiros de guerra israelenses e 42 prisioneiros de guerra e reféns, aí está certo, eles são reféns, eram para ter sido libertados e não foram. Então, portanto, no segundo dia da trégua, que era para ser trocado mais uma leva de presos de ambos, não sei se já retomou, as manchetes internacionais ainda não dão essa notícia. Bom, o segundo, a notícia mais importante, e alguém aqui perguntou logo no começo, sobre os Houthis. Os Houthis são da guerrilha iemenita, que estava em guerra civil, mas a guerra civil houve um arrefecimento na guerra civil por causa da retomada de relações diplomáticas Irã e Arábia Saudita, então meio que suspendeu a guerra. E os dois lados da guerra, lá no Iêmen, declararam guerra a Israel. Então pode-se dizer que Iêmen é o único país árabe que está oficialmente em guerra. Eles apreenderam semana passada um grande navio, e agora, hoje, apreenderam mais um grande navio alugado por Israel, né? É fretado que fala, né? Israel não tem uma frota de uma marinha mercante, né? Ele aluga, né? Ele paga frete. Então, o segundo navio mercante que passa ali no Mar Vermelho
Aqui, ó. Tá vendo? Mar Vermelho aqui na pontinha de cima é o canal de Suez, ao Egito. Aqui, ó, o dedo tem que ser ao contrário. Aqui é o Mar Vermelho. Aqui que Moisés, né, teria abriu o braço assim, o mar se abriu, eles estavam fugindo do Egito, né? Tudo isso, você sabe, é tudo lenda, não há nada disso comprovado, mas nem eu quero aqui que alguém deixe de acreditar nisso se você realmente faça acredita. Então, a passagem do Egito para a Terra Prometida, ali, é pelo Mar Vermelho. Então, ele entra ali na ponta do Iêmen, o que a Arábia Saudita vai subindo, e você chega onde? Você chega na Palestina. Então, o Mar Vermelho é o caminho. Obrigado, Camélia. O Mar Vermelho é o caminho para você chegar no Mar Mediterrâneo, onde estão os países ali da Europa. Se você não vai pelo Mar Vermelho, veja só, meus recursos aqui não são muitos, né? Mas se você não vai pelo Mar Vermelho, você tem que dar a volta aqui, ó. Aqui, ó, embaixo aqui. Rodear a África inteirinha e chegar aqui no Estreito de Gibraltar. Tá vendo? Então, o canal de Suez encurtou 10, 12 mil quilômetros. Então, os Houthis estão prestando um serviço da resistência palestina, estão tomando navios. Já são 2 grandes navios, né? Outra manchete que está em todos os portais internacionais é a Bélgica, a primeira-ministra belga, endurecendo com Israel. Então, são 3 países da Europa, da União Europeia. A Europa não é a mesma coisa que a União Europeia. 3 países, digamos assim, de segundo escalão. Primeiro escalão, como é? Alemanha, França, Inglaterra e Itália. Um segundo escalão vem Finlândia, Bélgica e Espanha. Estão duramente criticando Israel por que eles estão fazendo. E hoje a Bélgica endureceu mais ainda. A Espanha chamou o embaixador. Chamar o embaixador é a medida mais dura que antecede o rompimento. Não acho que Espanha e nenhum outro país que chamou vai romper. Mas é uma atitude dura que se toma, né? Então a Bélgica endurece. Aquele ex-assessor, ex-conselheiro de segurança nacional do Donald Trump, o Bolton, ele tem uma avaliação que o Hamas obteve uma vitória significativa contra Israel. Então, a opinião dele, a análise que ele faz é a mesma que eu estou fazendo. Falei, professor, você está fazendo a mesma análise que a direita faz? Não tem problema nesse caso, não é? Porque ele, inclusive, ao reconhecer isso, ele reforça a nossa análise, porque a opinião dele está na contramão da opinião da maioria dos analistas de direita, que acha que foi uma derrota de Israel, desculpe, do Hamas, da resistência palestina, ter aceito o acordo, né? Aonde que foi uma derrota, né? Bem, a última rodada aqui que eu quero aqui. Então, aqui está ao vivo na Russia Today, o Resistência Palestina, então, retomou agora, neste momento. Quando eu falo neste momento, lá é 6 horas mais tarde, né? Então, se aqui são 20 horas, lá são 2 da madrugada. Então,
O movimento adiou a entrega dos cativos, é um termo melhor do que reféns, depois que denunciaram que nem todos os caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza conforme estabelecido no acordo. Mas, neste momento, treze israelenses foram, então, trocados neste momento, e a resistência palestina, então, está recebendo 42, pode chamar de reféns e prisioneiros de guerra de Israel. Entre esses 13 cativos israelenses, tem 7 crianças e 6 mulheres. Agora, eles soltaram mais 4 tailandeses, mas aí não tem nada a ver com Israel, e entregaram para a Cruz Vermelha Internacional. Então, essa é a última notícia. Então, em primeira mão aí para vocês que então o acordo estava suspenso, mas agora foi retomado, né? Eu não estou vendo mais assim manchetes mais assim significativas no Russia Today, né? Vamos ver os jornais israelenses se tem alguma nova notícia, algum enfoque. Aqui, ao vivo, né, 13 cativos israelenses acabam de ser liberados. Aqui uma manchete no Jerusalem Post acusando a Cruz Vermelha de ter um viés claro anti-Israel. Quem afirma isso é o Instituto de Justiça de Jerusalém. Então a Cruz Vermelha virou um braço contra Israel a favor dos palestinos. Esses caras. E o outro grande jornal israelense, que é o Haaretz, que está ameaçado de ser censurado, porque o governo de Israel acha que o Haaretz está contra Israel, está a serviço dos palestinos. Também aqui a manchete, Israel confirmando que 13 israelenses chegaram a Israel após a libertação. O portal Sputnik Brasil, que é feito em português do Brasil, hoje veio à tona que logo que começou a guerra na Ucrânia no passado, foi fevereiro, um mês, 2 depois, março, abril, houve uma tentativa de negociação de paz. O primeiro-ministro da Inglaterra naquela época era o Boris Johnson, aquele palhaço loiro, já caiu faz tempo. Ele vetou o acordo. Não, vocês não façam esse acordo, nós vamos encher a Ucrânia de armas. E encheram mesmo, né? A União Europeia, os Estados Unidos. Resultado, passado aí, vai chegar quase 2 anos de guerra e a Ucrânia perdeu completamente, milhares de mortos, falam-se 400 mil soldados mortos,
e agora a negociação de paz está cada vez mais difícil, porque não tem o que a Rússia possa, né, atender. Qual é? Vai devolver as regiões que já foram anexadas, né? Vocês têm que ler todos os dias. Sputnik, Brasil, Spam TV, Russia Today. Esses três, eu, por dever de ofício, assino o El País, o Le Monde Diplomatique e o New York Times. Olha como o país noticia a troca de prisioneiros. Hamas e Israel realizam agonizante segunda troca de reféns por prisioneiro. Então, são reféns bonzinhos, inocentes, contra prisioneiros condenados terroristas, né? Vamos ver como o Le Monde retrata esse assunto na primeira página. Não, nada, nenhuma novidade. E, por fim, o New York Times. Aqui uma matéria interessante na primeira página: mortos relatados em Gaza. Sob ataque israelense, civis em Gaza estão sendo mortos em um ritmo histórico, como quem diz, jamais vistos antes. Em menos de 2 meses, mais do que o dobro de mulheres e crianças foram mortos em Gaza do que na Ucrânia após 2 anos de guerra. É uma comparação muito interessante. É isso. Pessoal, eu vi aqui que houve algumas contribuições. Eu quero aqui o Johnny agradecendo aí pela aula, a Eliana, o instrumento do trabalho do jornalista é a palavra. Ele sabe manipular quando quer, é verdade. Agradeço ao Dinando, obrigado pelo trabalho. Eu que agradeço. A Eliane entrou de membro, tivemos um membro, ou membra, né? Muito obrigado. O membro é a forma melhor de me ajudar. Soraya Borges mandou um sticker, Marlene. E a Bia Simonassi, professora, a maioria dos judeus é sionista, por que até a esquerda insiste em ficar passando pano para os judeus se a maioria é sionista? Saudações de Brasília. Muito bem. Eu não tenho essa estatística, minha amiga Bia, mas a grande maioria é sionista. Mas você continue dizendo, nem todo judeu é sionista. Tem um movimento forte de judeus anti-sionistas, mas, infelizmente, eles são minoria. Não sei se é 10 a 90, se é 20 a 80, mas o sionismo virou uma ideologia que está impregnada nesse povo judeu. Eu lamento isso, lamento. Porque eles perderam, historicamente perderam. Eles não vão vencer. Jamais eles vencerão os palestinos. Dure o tempo que durar, não tem como aquilo prevalecer. Eles já perderam a batalha histórica. Agora estão perdendo a opinião pública internacional. Né? Bom, é isso, pessoal. Amanhã, às 17 horas, eu continuo a aula, o curso das filósofas da antiguidade.
Eu não lembro quais que vão ser 2 amanhã. Já até pedi o card. Acho que vai ser Timica e Areta. Então, 2. Estou fazendo de 2 em 2, por quê? Porque tem tão pouco de conteúdo para achar sobre a vida e a obra delas que 1 hora de aula, como eu faço sempre roteiros assim para as aulas, né? Cada 8 ou 10 páginas manuscritas dá 1 hora de aula. Mas tem casos de algumas delas assim que dá no máximo 4. É uma tristeza, viu? Mas ficam convidados aí. Quem não assistiu às outras aulas, tem lá no meu canal a playlist. Todos os meus cursos estão lá. Já tem acho que uns 10 cursos que eu ministrei. Está em andamento 2, esse das mulheres filósofas. E às quintas-feiras, eu passei para quintas, 17 horas, um curso sobre a África. O Mártires da Descolonização. Vou falar de líderes africanos que foram assassinados na luta pela independência e libertação nacional do seu país. Então, me acompanhe. Agradeço os que apoiam o meu trabalho. Quem se inscreveu no meu canal, eu agradeço. Quem está assistindo em outros canais, por favor, se inscrevam nesses canais. Os canais que podem receber doações, façam doações para fortalecer essa nossa mídia alternativa. Enquanto não vem recursos do governo federal, que até agora o Pimenta não deu, não diz a que veio, né? Pelo que eu saiba, só dá dinheiro para a Globo e os grandes canais aí, né? Para os canais de YouTube, ninguém está recebendo, né? É isso, pessoal. Bom final de semana, tudo de bom para vocês. Nos vemos amanhã às 5 e à noite tem uma nova live. Se tiver alguma questão extraordinária e eu não puder, eu ponho um aviso na comunidade aqui. Deve ter um espaço aqui que a gente. Então é isso. Obrigado por tudo, pelas doações, pelos que entraram de membro. Agradeço os canais parceiros aí que retransmitem. Alguns canais grandes estão também já passando meus cursos e algumas lives minhas especiais. Tá bom? Um beijão para vocês aí. Tudo de bom. Bom resto de final de semana aí para vocês. Tchau.